A Gleisi Hoffmann, ela está discursando agora nesse momento, começou ali agradecendo a confiança. Vamos ouvir um pouquinho. Não ia para a universidade. O emprego e a renda não eram prioridades. E hoje o senhor continua sendo presidente do emprego e da renda. Desde 2012, nós não tínhamos a geração de empregos que atingimos nos últimos 2 anos. Aliás, presidente, desde o seu segundo governo, não tínhamos 2 anos seguidos de PIB acima de 3%. Isso já sobre uma base positiva. Foi seu governo que fez o país voltar a crescer, com renda, crédito, políticas sociais e investimentos para a geração de emprego. Foi nos seus governos que o Brasil assumiu protagonismo internacional. E é com o senhor que esse reconhecimento está sendo retomado. Estas e outras transformações foram muito grandes e vão continuar, porque é um projeto vencedor e vai continuar vencendo, apesar das apostas em contrário. Que ninguém se iluda, nós não chegamos até aqui com a aliança que construímos para dar errado. Já superamos desafios muito mais difíceis e vencemos. Olha só, Bruno Musi, ela fala aí a respeito de números, né? De acordo com a Gleisi Hoffmann, ou como a audiência costuma chamá-la, Crazy Hoffmann, o PIB cresceu nessa gestão do Lula e a gestão de 2012 também foi muito boa. Ela menciona ali, desde 2012, na verdade, ela menciona o período e fala que depois a gestão cresceu, fala que o país voltou a crescer, fala que agora nós temos geração de renda e de crédito, ela complementa falando crédito, fala de protagonismo internacional, que é bastante curioso. O Lula, o protagonismo internacional dele em relação a Israel, por exemplo, é ser persona non grata. Eles vivem em outro mundo, né? Se nós pegarmos, obviamente, a análise de crescimento desse ano do PIB, o PIB de fato cresceu. Eu detalhei num vídeo no meu canal essa semana esse crescimento desse PIB, que sim, ele cresce e basicamente você tem ali na composição da fórmula do PIB gastos governamentais, investimentos e a diferença entre exportação e importação. Quando você tem um expansionismo fiscal, o governo gasta muito e transfere boa parte desse dinheiro para o consumo, você tem duas das principais equações do PIB crescendo. Portanto, o PIB vai estar em... A questão é como você cima da produtividade. E isso também é um dado do próprio IBGE, o chamado hiato do produto. Quanto que o Brasil cresce acima daquilo que ele consegue, baseado nesse crescimento, ele é com fôlego limitado, porque ele é por expansionismo fiscal, por dívida pública. E ao crescer com dívida pública, você endivida mais o país, que já está no limite do endividamento, e, consequentemente, a moeda desvaloriza mais, e isso é inflação na veia. Então, eles, como fizeram isso lá atrás, como a própria Gleisi comentou, lá de 2002, onde o nível do endividamento frente ao PIB era muitíssimo menor do que é hoje, você tinha um amplo espaço de endividamento, privado e público. Tanto é que eles começaram lá atrás, se não me engano, em 2007, com isentar impostos de linha branca. Fogão, geladeira, esse tipo de coisa. E eles continuam fazendo a mesma cessão de crédito. Ou seja, o Banco Central sobe a taxa de juros para conter a inflação e o governo dá crédito subsidiado. Crédito subsidiado significa juros abaixo da taxa praticada pelo mercado, que é dívida para o governo, que alguém fica com essa diferença de taxa de juros, é dívida do governo, que nós pagamos com impostos ou com mais dívida, que leva a mais desvalorização da moeda, e ficamos nesse looping. O Banco Central sobe a taxa de juros para conter a inflação e o governo populista injeta dinheiro na mão da população com crédito mais barato do que do mercado para dar a falsa sensação que eles podem consumir no curto prazo. Só que as famílias estão endividadas, as empresas idem, e o país idem. Então, quando nós analisamos esse histórico, ele é um histórico fraudulento por completo, onde o fim do ciclo econômico está chegando agora. E só para finalizar, se você analisar, isso também são números públicos, todo o crescimento do Brasil no governo do Lula 1 e Lula 2, você vai ver que tanto os países da OCDE como os países emergentes cresceram um pouco a mais do que o Brasil cresceu na época. Então, o Brasil cresceu, mas não cresceu igual, cresceu bem, mas cresceu até levemente inferior aos seus países pares. Aproveitou o momento de mundo, com commodities lá em cima, com China comprando absolutamente tudo, se transformando num país semi-rural para um país urbano, como agora, onde eles estavam ali naquele processo de comprar e construir portos, rodovias, aeroportos, e agora a gente vê a dificuldade da China se transformar em um país de consumo.
Portanto, até a gente vê já muitas falando sobre a japanificação da China. Então, a gente vê um falso crescimento orquestrado pelo PT. Então, eles continuam com a sua tremenda mentira e gastando 3,5 bilhões para que essa mentira seja tragada goela abaixo. Enquanto isso, a popularidade segue caindo.